E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ficaria o time ideal do Vasco, 11 inicial do Vasco, caso o Vasco consiga acertar a contratação do ponta esquerda Bryan Rodrigues, ou também caso o Vasco traga outro ponta. Temos que nos lembrar, o Vasco fez uma proposta de 7 milhões de dólares pela compra ali de 65% dos direitos econômicos do Bryan Rodrigues. Significa que o Vasco tem esses 7 milhões de dólares para investir em algum jogador para a ponta nessa temporada de 2025. Então, caso não seja o Bryan Rodrigues, o Vasco deve buscar um jogador de nível parecido. Então, teoricamente, é só para vocês entenderem. E também vamos contar com a volta do Adson, que nesse mês de fevereiro deve ser liberado para atuar com a camisa do Vasco. A gente sabe que também temos o David, mas o retorno do David é um pouquinho mais para frente. E aí eu vou te mostrar como é que ficaria um time base do Vasco com esses dois pontas que o Vasco pode ganhar aí no seu elenco. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, porque assim todos os vascaínos vão ficar atualizados sobre o que está acontecendo no Cruz Maltino. Show? Bora pro vídeo. Então, galera, eu montei aqui a estrutura do Vasco jogando mais num 4-3-3, com a volta dos pontas, ou um 4-5-1 também, você pode levar em consideração, pode ser também essa formação. Cara, com a volta dos pontas, a tendência é que o Vasco volte a ter velocidade no seu time. A gente percebe um time do Vasco com muita troca de passes, um time ali que consegue fazer um jogo associativo legal, mas em alguns momentos falta velocidade, falta mais profundidade para esse time do Vasco. É um time que a gente vê que até fica lento em determinados momentos para uma puxada de contra-ataque, então o Vasco tendo pontas de velocidade, pontas bons no 1 contra 1, quando estiverem ali, por exemplo, no 1 contra um zagueiro, contra um lateral adversário, o Vasco vai ganhar mais alternativas ainda. E eu acredito que o Vasco, tendo esses dois pontos, o Fábio Carelli pode escalar uma formação desse jeito, com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique titular na lateral direita, com o Puma ali como opção, como sempre acontece, um João Vitor na zaga, com o Lucas Oliveira ou um Maurício Lemos também, ou até o Lucas Freitas. O Vasco ganhou boas opções aí para sua zaga nessa temporada de 2025, mas até o momento o Lucas Oliveira é o que vem jogando com mais frequência, é o que vem realmente ali atuando com a camisa do Vasco. Na lateral esquerda, o Lucas Piton também como titular, e essa linha defensiva do Vasco tá bem interessante. E aí, qual seria a grande mudança? Você abriria mão de um dos meio-campistas para você jogar com mais um atacante. No caso, se fosse o Fábio Carelli, manteria o Jair e o Paulinho no meio de campo do Vasco como esses dois volantes que tem capacidade para marcar e tem capacidade também para criar jogo, tem capacidade para atacar. O Jair ficando um pouquinho mais e o Paulinho com um pouco mais de liberdade para pisar no campo de ataque. Também tem a opção do Tietê, aí seria uma decisão do treinador, tem Hugo Moura, tem Tietê, tem Matheus Carvalho, mas a estrutura seria com dois volantes para você colocar mais um atacante no time. E aí você teria um Felipe Coutinho armando o jogo, ou um Payet. O Felipe Coutinho é o titular no momento, então coloquei aqui o Felipe Coutinho. E aí você ganharia dois pontas de velocidade, muita capacidade de resolver uma partida no 1 contra 1. O Adson pelo lado direito, o Adson para mim é titular absoluto dessa equipe, em tese entraria no lugar do Alex Teixeira. O Adson te entrega mais velocidade que o Alex Teixeira, te entrega mais vigor físico também do que o Alex Teixeira, e te entrega um jogador que vivia um momento muito bom na temporada passada até sofrer a lesão. O Adson era o jogador que vinha carregando esse time do Vasco. No quesito de articulação, no quesito de ser o jogador mais criativo do time, era o Adson. Tava muito bem, infelizmente acabou se machucando. Todo jogador que se lesiona tem, sei lá, um pequeno ali período de readaptação, voltar a ter confiança, mas eu acredito que o Adson, por ser jovem, por ser um jogador que tem boas características físicas, vai conseguir entregar para o Vasco em 2025 o que ele já entregou em 2024 em um determinado momento da temporada. A gente sabe que com o Adson, o Paulo Henrique cresce bastante, um jogador que tem capacidade de ultrapassagem e tudo mais, e aí o Coutinho armando por dentro, que tem uma capacidade também de associar muito o jogo. Adson e Felipe Coutinho, as trocas de passes fluiriam com muita naturalidade, e do outro lado teria o Bryan Rodrigues, que é um jogador que tem também uma boa capacidade de vencer duelos no 1 contra 1, tem velocidade, finaliza com as duas pernas e te entrega também aquele vigor físico para voltar para marcar. Esses dois jogadores, o Adson e o Bryan Rodrigues, são jogadores que têm característica de fazer a marcação pressão alta, são jogadores que conseguem manter uma intensidade de jogo muito alta nos 90 minutos. Então isso é algo também que o Vasco ganharia
ganharia mais vigor físico em relação à velocidade e a capacidade também de marcação e pressão alta. Brian Rodrigues é um jogador que chegaria para ser titular no time do Vasco, é um ponta habilidoso, é um ponta que marca gols, que dá assistências, é um jogador que chegaria assim, eu acredito que elevaria o nível dessa ponta esquerda do Vasco, ainda mais você tendo a opção também do David, que é um jogador que vinha fazendo uma boa temporada quando se lesionou. Então seria um Vasco para o Campeonato Brasileiro com boas opções, um elenco do Vasco bem mais recheado, um elenco do Vasco assim que me agradaria e que eu acho que desses últimos anos todos é o melhor elenco do Vasco, sem sombra de dúvidas. O Vasco entraria como um dos favoritos a ganhar a Sul-Americana, por exemplo, entraria para brigar por uma Copa do Brasil. Você tem ali um Coutinho, um Brian Rodrigues, um Adson, você tem um Verratti no comando de ataque, que eu nem preciso falar para vocês quanto esse cara teria de oportunidades de gol, com o Adson, com o Brian Rodrigues e Coutinho criando situações, com o Paulinho também, que é um meia, o Jair que tem capacidade de passe, o Paulo Henrique que tá voando essa temporada, o Lucas Piton que é muito bom tecnicamente, uma dupla de zaga mais sólida com o Lucas Oliveira, com o João Vitor, o Maurício Lemos também, com outras opções no meio de campo, Matheus Carvalho, o Hugo Moura, tem o Sforza também com opção. Então é um Vasco fortalecido para essa temporada, ainda com a opção de luxo do Dimitri Payet, tem o Maxime Domingues que também faz a ponta. Então é um Vasco bem mais forte, tem um menino Lucas Zucarello que pode ganhar confiança e, sei lá, desempenhar bem nessa temporada. Tem o Tietchan no meio de campo. É um elenco do Vasco que me agrada muito mais em relação a opções, você comparando ali com a temporada passada. Mas quero saber a opinião de vocês aí embaixo também. Agora, o Vasco jogando nesse esquema aqui, na hora de marcar, eu acredito que o Vasco marcaria com o Adson baixando, o Brian Rodrigues baixando, formaria uma linha de 4, deixaria o Felipe Coutinho e o Verratti mais na frente, marcando num 4-4-2. Na hora de atacar, a gente sabe. Muito se fala, o Vasco jogar em um 4-4-2, jogar em um 4-3-3, mas isso tudo é muito relativo, porque na hora que tá atacando, você tem aqui triangulação por um lado, você tem, por exemplo, o Paulinho atacando por aqui. Então, dependendo de como o time vai atacar, muda a formação em vários momentos da partida. O Vasco atacaria com o Jair rebaixando, abriria os dois zagueiros aqui. Teria, por exemplo, um Paulinho por dentro, teria a opção do Paulo Henrique, um Adson pode vir por dentro, abrir corredor para o Paulo Henrique, o Brian Rodrigues pode vir por dentro, abrir corredor para o Piton. Então, são várias opções, aí depende de como o treinador vai elaborar o time. Mas, claro, o Vasco ainda não tem nada certo com o Brian Rodrigues. Tem a vontade do jogador de vestir a camisa do Vasco, tem a vontade do empresário do jogador de trazê-lo também para o Vasco, mas o América do México precisa aceitar a proposta, senão não tem negócio feito. Mas lembro de novo aqui a vocês, se o Vasco não acertar com o Brian Rodrigues, vai ser outro ponta que promete ter a mesma capacidade dele, nesse valor aí de 7 milhões de dólares, mais ou menos. Beleza, cara? Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Vocês escalariam também o time do Vasco dessa maneira que eu coloquei aqui? Ou vocês fariam alguma alteração? Vocês não mudariam nada? O Brian Rodrigues chegaria para ser banco do time? Ou teria uma disputa de posição? Adson e Brian Rodrigues, você manteria o Tietchan no time? Mas vocês veem como o nosso elenco melhorou, que agora a gente tem várias opções. E isso é o que importa. Isso é o que importa. Eu prefiro muito mais ter várias opções do que só ter uma opção ou não ter nenhuma no time. Beleza, cara? Esse é o nosso vídeo de hoje. Grande abração do Francesco, é nóis e fui!